Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então a nossa aula de hoje é uma continuidade da aula de ontem, né? Em que nós falamos sobre as regras dos fluxogramas, falamos sobre o programa Draw.io, né, o site, onde é possível fazer o desenho do fluxograma, enfim, da estrutura, de como que nós organizamos, de como nós sistematizamos, e apresentei para vocês que ele é um site bem intuitivo para construir o fluxograma de vocês para o exercício avaliativo número 2, tá? Então, hoje é uma aula, como eu falei, uma aula um pouco complementar. Essa aula de hoje, nos dois tópicos que nós temos, o primeiro é esse aqui, desses slides, que é ferramentas de modelagem de gestão e processos de negócio, onde nós vamos falar dos fundamentos, seleção e avaliação dessas ferramentas de modelagem, porque, como eu comentei ontem, o site Draw.io, ele é apenas um site que pode ser utilizado, mas existe uma série de ferramentas, inclusive ferramentas pagas, ferramentas que proporcionam um trabalho bem mais colaborativo, mais integrado entre toda a equipe, todo o escritório de processos, tá, dentro de uma empresa ou de uma organização. Então, é isso, tá? Então, como sistematizar, como escolher o melhor software, tudo isso a gente vai ver hoje, tá bom? Então, pessoal, a considerável evolução da importância da gestão dos processos de negócio, ela fez surgir um amplo e promissor mercado de ferramentas para automatizar o seu tratamento, né, o seu processamento dessas informações. O objetivo é dar o suporte necessário para construir, documentar, organizar, analisar, guardar e gerir as informações sobre esses processos. Afinal, se a gestão de processos ela visa a melhoria contínua, então eu sempre preciso estar mexendo, manipulando esses dados, essas informações, esses fluxogramas, visando sempre uma melhoria das condições estabelecidas até então, até o momento, né? Por isso que se criou um grande mercado em torno disso. Agora a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos, tá? Os fundamentos das ferramentas de modelagem e gestão do processo de negócio. Elas são softwares usados para mapear processos de negócio, criando modelos que retratam a atividade produtiva da empresa ou órgão estudado. Em versões mais sofisticadas, que são as versões pagas, né, até mesmo dos próprios softwares que disponibilizam uma versão grátis, como o RF Flow, que eu falei para vocês, comentei com vocês em aula, que tem uma versão trial, né, de 30 dias, mas a versão paga, ela provavelmente vai ter mais funcionalidades, ela vai ser mais sofisticada, por quê? Porque ela vai oferecer mais funcionalidades para quem está pagando, né, para o público que está consumindo, de fato, esse software. Então, essas versões mais sofisticadas, elas conseguem reproduzir o comportamento do negócio, os seus processos e as suas atividades, propiciando ações de análise e simulação. Lembre, né, num cenário onde a gente tem que promover a melhoria contínua, nós precisamos fazer muita simulação. E qual é o cenário ideal para a melhoria desse processo? Principalmente quando nós vamos envolver o arranjo físico e associar a necessidade de adaptar o arranjo físico a um melhor fluxo de processo. Para que serve, né? Para automatizar as ações de gestão de processos, compreendendo a modelagem, a análise, simulação, manutenção e disseminação da estrutura do negócio. Então, basicamente é o que eu comentei com vocês, né? Para justamente fazer a modelagem do processo, registrar ali as ações. Quando vocês vão observar e conversar com os indivíduos responsáveis pelo processo, vocês vão fazer anotações, tá bom? Agora, quando vocês forem assistir os vídeos, ou o vídeo, né, que vocês vão escolher, do exercício avaliativo número 2, vocês vão observar e vão anotar as ações. Não vão logo escrever no fluxograma, desenhando o fluxograma, vão anotar o passo a passo que está sendo desenvolvido.
Então, essa é a parte da modelagem, quando eu percebo quais são as ações e transcrevo elas. Eu pauto, eu escrevo uma por uma, tá? Faço a análise, desenho meu fluxograma, percebo quais são as melhorias possíveis dentro do meu fluxograma, que elas podem ser realizadas. Então, eu simulo para ver se de fato aquilo vai acontecer ou não. É importante destacar, pessoal, que essa simulação ela não se dá só num contexto virtual, digital, né, no software. Ela também pode se dar, dependendo do nível, né, de envolvimento da empresa com a gestão de processos, inclusive no campo físico, onde vocês vão né, mas refazer o arranjo físico, dispor novamente, como vocês acreditam ser o ideal. E isso não é feito só uma vez. Isso é feito uma, duas, três vezes. É teste depois de teste, até que de fato se encontre a melhor forma de garantir um fluxo contínuo de produção. Tá bom? Então, por isso se faz essa simulação, não só digital, não só no software, mas também na prática, na vida real. Tá? A manutenção também, porque essa modelagem de processo, ela precisa ser revista num ciclo contínuo, pode ser de 6 em 6 meses, pode ser a cada troca periodicamente, né, de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, de ano a ano, ou, sei lá, tudo, ou então, por exemplo, não estabelecendo um tempo como critério, mas a inserção de novos produtos no mix de produtos, ou então a cada novo ciclo que a empresa delimite ou acredite ser importante ser revisado esse processo. Por isso ali ele fala da manutenção, né? Então a manutenção ela se dá por meio disso, por meio de revisões desses processos, e a disseminação é uma forma de divulgar essa gestão de processos. Ela não pode ser um documento que fica na gaveta, como, né, acontece muitas vezes com o plano de negócios, com a missão, visão e valores, o próprio planejamento estratégico. Ela precisa ser disseminada, difundida, divulgada entre as pessoas, os colaboradores, principalmente aqueles envolvidos diretamente no processo. Como funciona? A partir de uma ferramenta gráfica, o seu como a exemplo do que a gente viu na aula de ontem, né, do site draw.io, o seu funcionamento é baseado na construção, na análise e na melhoria de modelos. O foco é a aplicação dessa evolução ao negócio. O foco sempre é esse, tá? A aplicação dessa evolução no negócio. A análise tem como base 3 dados, tá, pessoal? O custo do processo, a duração, ou seja, o tempo em que acontece desde o início até o final do processo, e os recursos que são envolvidos, como o próprio trabalho, né, a mão de obra, a máquina, os serviços de terceiros que estão envolvidos nesse processo. Então, tudo isso vai contar. Certo? Lembram ontem, quando eu fiz para quem não assistiu a aula, eu peço que assista, tá ali, já não mudo a gravação, tá? Na aula de ontem eu comentei, enquanto eu fazia o desenho ali no site do Draw.io, um espaço fora do símbolo, onde eu acrescento informações agregadas, informações que, como, por exemplo, a mão de obra e a matéria-prima, o valor da mão de obra e o valor da matéria-prima. Ali, junto daquelas informações, eu também posso acrescentar o tempo de duração de cada etapa do processo e os recursos envolvidos. Sempre fora, nunca dentro. Dentro, a comunicação que está dentro, no rótulo do símbolo, sempre vai ser a atividade a ser desempenhada naquele momento. Informações complementares, nós colocamos ou abaixo, ou acima, ou na lateral, onde possa estar disponível e bem associada àquele símbolo ali, tá? Não pode colocar um pouco mais para cima, mais longe, não. Porque senão, nem setas, tá? Porque setas indicam fluxo. E eu não quero fluxo, aquilo ali é apenas uma informação complementar a um determinado símbolo, certo? Então, a análise
Como é que eu faço essa aula de hoje é muito importante porque ela nos ajuda a fazer, de fato, a melhoria. Como é que eu faço a melhoria no meu processo? Como é que eu arrumo? Que critério eu utilizo? Então, a teoria nos traz 3 critérios de análise, que é o custo do processo, seja de mão de obra, de matéria-prima, o tempo de duração de cada etapa desse processo e o processo como um todo, porque aí eu vou fazer o somatório, e também os recursos que eu vou utilizar, que eu preciso utilizar para desempenhar todo o processo como um todo e cada uma das atividades. Tudo isso eu vou ter que considerar. Como eu falei para vocês, o processo ele é um todo. Eu vou considerar os profissionais, a mão de obra, eu vou considerar o maquinário disponível, vou considerar a matéria-prima que é processada, a qualidade ou o grau de conformidade que é exigido por essa, dependendo do tipo de produto que é fabricado, o tipo de serviço que é prestado, correto? Então, tudo isso nós precisamos observar como critério para definir qual será a melhoria adotada nesse meu processo. Eu preciso ter um foco, eu preciso ter um ideal, né? Um ideal daquilo que eu quero alcançar. Então, ou eu quero diminuir os meus custos, ou eu quero diminuir o tempo de processamento, ou eu quero otimizar os meus recursos, que aí vão ser trabalho, máquina, quero poupar minha máquina, porque ela passa muito tempo trabalhando e ela acaba tendo uma depreciação muito maior do que se ela trabalhasse menos tempo, então eu preciso otimizar esse tempo. Como é que eu faço para fazer essa melhoria do meu processo? Muitas vezes, a ideia de otimização desse processo não precisa ser identificada. Muitas vezes a empresa já tem uma ideia daquilo que ela quer fazer para otimizar o processo. Basta ver, vocês é que vão ver se isso é viável ou não. Se isso não vai prejudicar a qualidade final do produto, se isso não vai prejudicar, por exemplo, algum outro item dentro do meu processo. Isso vai se dar por meio do quê? Por meio da observação, da análise, da modelagem desse processo. Tá? Em algumas ferramentas, esses dados estarão sumarizados de forma automática e hierárquica, acumulando num processo parente as totalizações dos seus tildes. Tá? Então, em algumas ferramentas, esses dados estarão sumarizados de forma automática. Tem algumas ferramentas que nos proporcionam criar sumário. Porque, lembrem, né? Se for uma pequena empresa, eu consigo ter ainda uma quantidade controlável de processos. Mas se é uma empresa de porte maior, eu vou ter uma quantidade infinita de processos. Porque eu tenho processo produtivo, eu tenho processo administrativo, protocolar, que muitas vezes eu tenho que estabelecer também. E isso também faz parte da gestão de processos, tá, pessoal? Não é somente processo produtivo, mas, por exemplo, para setor de marketing e propaganda, eu posso estabelecer também protocolos de ação. O que seriam esses protocolos de ação? É um processo, pessoal. É um conjunto de atividades organizadas racionalmente e hierarquizadas. Ou seja, um passo a passo, uma receita de bolo que eu preciso seguir para atingir determinado objetivo. Por que o financeiro não pode ter um processo desenhado? Porque pode, né? Pode, estou dizendo que pode, na verdade. O marketing pode ter também os seus processos organizados, o setor de vendas, o setor de RH, por exemplo, e principalmente o setor de RH, ele já tem uma hierarquia nas suas atividades, porque eles fazem a contratação e eles precisam normalmente utilizar padrões para identificar o perfil dos colaboradores, se esse perfil ele se encaixa no perfil da empresa. Até no processo de seleção e avaliação e treinamento é necessário ter um padrão. Para eu estabelecer um padrão dessas atividades, de execução dessas atividades, desse serviço que é prestado, né, por este setor, a empresa, eu preciso ter um gerenciamento adequado de processos. Para que todos os colaboradores tenham ciência das etapas que eles precisam seguir para cada atividade. Então, todos os processos serão padronizados facilmente. Aí a gente vai falar sobre essa palavra, né? Workflow. Workflow é o fluxo de trabalho. É um termo bastante utilizado
utilizado assim para quem trabalha com gestão de processo, tá, pessoal? O workflow, ele é um fluxo de trabalho, tá? Que é o quê? É a sistematização do processo de negócio, na sua totalidade ou em partes, onde documentos, informações ou tarefas são passadas de um participante para o outro para a execução de uma ação. Então, o pessoal da gestão de processos vai desenhar esse processo, vai repassar para quem vai desempenhar a ação, para então ele executar essa ação, de acordo com um conjunto de regras e procedimentos. A sistematização do processo de negócio, ela identifica as várias atividades do processo, regras de procedimento e controle de dados associados para gerenciar o fluxo durante a ativação do processo. E aqui, pessoal, a gente tem, não é nem comparação isso aqui, tá? Até vou excluir essa palavra aqui, porque ficou o texto, o título aqui do slide, mas não é isso, tá? Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Duas coisas bastante importantes. A primeira é quais são os benefícios do uso de uma ferramenta de apoio à modelagem, a modelagem de processos, tá? E também as premissas, ou seja, o que é uma premissa? São aqueles fatores, aqueles fatos que eu preciso saber antes de fazer. Porque são fatos dados que eu preciso identificar, saber que ao fazer esse gerenciamento de processo, ao utilizar uma ferramenta de modelagem de negócio, isso vai acontecer, tá? Já é um fato dado, como nós dizemos, são premissas, tá? Então, benefícios do uso de uma ferramenta de apoio à modelagem são a construção de diagramas bem elaborados, analisar o comportamento, conseguimos, né, analisar o comportamento e os processos, o comportamento das pessoas no entorno desse processo e também o processo. Diagramas bem elaborados, pessoal, por quê? Porque no momento em que eu tenho que redesenhar o meu processo, fica muito mais fácil eu fazer ele na própria ferramenta do que no PowerPoint. A ferramenta, ela me possibilita deslocar ali, usar a simbologia tranquilamente e não preciso pagar para refazer. Eu só consigo deslocar ali, excluir, separar uma simbologia da outra, inserir. Eu consigo editar muito mais facilmente do que no caso de eu fazer no PowerPoint ou no Word, por exemplo, que eu também conseguiria fazer, mas teria mais problemas na hora da edição, na hora de fazer o controle, a manutenção desse fluxograma. Também ele possibilita documentar o negócio, tá? Documentar o negócio no sentido de inserir outras informações que não somente o fluxograma. Como eu falei para vocês, as observações de vocês podem ser inseridas nesse software. Elas vão estar à disposição de todo mundo que tem acesso ao software. Porque normalmente quem vai coletar os dados vai ser uma ou duas pessoas, mas uma equipe é de 5, 6 pessoas. Então, facilita também a disseminação da informação dentro do escritório de processos. Tá? Permite a integração de objetos relativos aos processos, como documentos, acabei de falar, né? Integração dos objetos relativos aos processos. Documentos, planilhas, imagens e muitos outros tipos de objetos. Assim, a atualização desses objetos sempre poderá ser refletida nos processos. Tem o suporte ao atendimento, a norma ISO 9001, algumas podem ter, outras não, tá? Isso também não é de todos os softwares que tem disponíveis, mas alguns deles têm, que é suporte para atender, por exemplo, se a empresa quer a certificação ISO 9001. Então, alguns, ou TQM, alguns softwares eles possuem dispositivos que já facilitam com que esses desenhos com que esses fluxogramas sejam desenhados já nos moldes da certificação ISO 9001. Mais fácil, né? Divulgação da estrutura do negócio também. E as premissas do uso dessas ferramentas são que ela pode partir de macroprocessos, ou seja, os processos mais gerais, né, os mais amplos, até os mais específicos de menor nível. Por exemplo, dentro de um único processo, eu tenho um processo macro, de grandes atividades macro, que não são tão específicas, e eu posso fazer só macro. Ou eu posso fazer macro e micro.
daquilo que é amplo e depois dividindo, esmiuçando as atividades, detalhando cada uma das atividades com mais nível de detalhamento. E aí, por isso que a gente tem essas duas formas, né? Os macro e os microprocessos. Posso fazer também só de microprocessos, já ele todos, porque aí, né, vai envolver um nível de detalhamento maior, dependendo do nível de profundidade, de conhecimento que eu quero ter em determinado processo, eu vou ser obrigado a fazer em menor nível para tentar, inclusive, identificar os gaps, as lacunas desse processo. Discutir o modelo atual, que é gerado, o modelo atual, que é o que temos hoje, exaustivamente, com reuniões para avaliar a melhoria do modelo, do processo. Sempre visar a simplicidade, gerar versões com propostas de melhorias, não só uma melhoria, mas várias melhorias, tá? Propor a implementação de ações de melhoria e também uma constante atualização é necessário, que é para visar a melhoria contínua a longo prazo, tá? A importância da qualidade visual de um modelo. O modelo ele deve despertar vontade em ser visto. Por isso eu mostrei para vocês ontem, né, que existe a possibilidade de eu editar a fonte, o tamanho da fonte, dos títulos de cada símbolo, também a questão de como é que eu faço para colorir o meu fluxograma, tanto os símbolos quanto os fluxos, né, que são as setas. Então eu posso fazer isso e deixá-lo mais atrativo e mais ilustrado. Quando eu falo ilustrado, não é porque é para ser colorido, não. Ilustrado no sentido de que, por exemplo, todas as tomadas de decisão vão ser amarelas, então eu já, só de olhar, eu já consigo ver quantos processos de tomar decisão eu vou enfrentar dentro do meu processo. Ou eu posso vir a enfrentar dentro do meu processo. Tem 5 pontos amarelos no meu fluxograma. Então, eu já olho e já vejo que tem os 5 processos de tomar decisão. Ou colocar todos os processamentos em verde, o início e o fim em vermelho, demarcando exatamente, muito claramente, onde que é o início e onde que é o fim do meu processo. Tudo isso faz com que esse modelo ele desperte uma vontade, mas também ele vai demonstrar que ele está bem organizado, bem ilustrado. Eu vou conseguir olhar e, por meio das cores, identificar diversos pontos importantes dentro do meu processo. Para isso, né, a sua construção deve observar algumas recomendações. Escolha cores claras, tanto para objetos quanto para o fundo. Cores de fundo, primeiro plano com boa relação de combinação e contraste, ou seja, utilizar azul e branco, areia e cinza, não utilizar cores fortes, amarelo e vermelho, verde forte, azul forte, não, sempre usar cores que consigam dar um contraste uma com a outra, um contraste bem grande, tá? A descrição objetiva dos processos e demais elementos, como eu comentei ontem, o rótulo ou o título de cada símbolo, ele tem que ser a atividade, não é um texto, é a descrição do que precisa ser feito naquele momento do processo, bem claro, isso sim. Se tiverem informações extras, vocês podem agregar em algum outro momento, mas a informação que está dentro do símbolo precisa ser bem objetiva. Verbos no infinitivo, ou seja, fazer, enviar, emitir, porque o fluxo é naquele momento, naquele instante, tá? De cada símbolo. Inserir a interseção de linhas com realce, né? Por exemplo, ontem a gente viu como regra do fluxograma não cruzar linhas, tá? Não ter um cruzamento do fluxo, ou seja, das setas. Mas, caso tenha que ter, porque não tem como não ter, como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho vários cruzamentos de linha. Tenho aqui no TMC e tem cruzamento de linha. Vou tomar decisão. E aqui embaixo também. Então, caso eu tenha que dar um realce aqui, justamente nesse ponto, para identificar a intersecção das linhas. Qual é, onde que tem o segmento, cada uma delas, tá? E também poucos processos por diagrama. Tentar fazer o mínimo, claro que se o processo é grande, né, eu vou ter que tentar fazer, mas tentar condensar esse processo,
esses processos por diagrama, por desenho. Tá? Então, se é um processo, é um único processo, não importa quantos símbolos vai ter, mas que tenha somente um único processo. Não tentar fazer 2 ou 3 processos no mesmo diagrama, no mesmo desenho. Tá? Agora, pessoal, sobre a seleção e a avaliação, tá? Os critérios de seleção que podem ser utilizados para o software que vocês vão utilizar. Claro que aqui na nossa disciplina a gente vai utilizar o Draw.io, né? Mas mais para diante, a empresa pode ter que vocês precisam ter que tomar a decisão de escolher um software ideal, mais utilizado, ou reavaliar, né? O software que está sendo utilizado pela empresa. Por isso, o autor lhe traz alguns critérios de seleção para facilitar o nosso trabalho, que é o foco principal na funcionalidade de modelagem, ou seja, onde é que eu trabalho? Eu trabalho numa empresa que presta serviço? Eu trabalho numa empresa que produz bens? Eu trabalho numa empresa, num escritório, num banco, que presta serviços administrativos? Então, tudo isso eu preciso saber para ver se isso está, de fato, associado à funcionalidade do meu software, do software que eu pretendo comprar ou que eu pretendo utilizar na minha empresa. Tá? A citação em bibliografia ou insight sobre o assunto, ou seja, esse software é citado em algum lugar, alguém cita que já utilizou ele, ou até em reportagens de revistas, se as empresas normalmente utilizam, empresas parceiras ou empresas concorrentes utilizam esse mesmo software, sim ou não? Com relação à funcionalidade, a gente tem que ver tem que observar a distinção entre ferramentas de modelagem e ferramentas de BPM. Tá? O que seria isso, tá, pessoal? Ferramentas de modelagem e ferramentas de BPM, que é Business Process Management, que são muito mais voltados a processos de gestão que processos de produção. São diferentes, tá? Então tem que observar essa diferença também. A disseminação no mercado, ou seja, esse software é comprado por muitas empresas, embora vocês não tenham acesso a quais, mas quantas vezes ele já teve um download, quem está utilizando atualmente, quantas empresas, a disponibilidade de versão trial, ou seja, aquela versão, né, de 30 dias para teste, para que vocês não tenham que comprar um software, né, e assumir um compromisso de 12 meses com o software, sendo que não é aquilo que vocês querem. Então, se tem uma versão trial que vocês podem testar se é adequado ou não para a empresa, melhor. Um uso mínimo em teste, né? Se não tem essa versão trial, pelo menos ter um uso mínimo de teste. E o custo da licença também é importante. Não vou só porque ele é o mais baixado ou mais utilizado, né, que tem mais downloads e mais utilizado por empresas, que eu vou usar se tem um custo muito superior ao que eu preciso. Também observar isso. E aí, o autor também nos trouxe aqui um roteiro de avaliação para esse software, tá? Que baseou-se em planilha com os principais recursos oferecidos pela maior parte das ferramentas, que incluem a funcionalidade, a facilidade de instalação e uso, a plataforma operacional que é necessária, se, por exemplo, se eu tenho um computador que tem Windows, Android ou Mac, tá? Tudo isso eu preciso observar. Ver se esse software tem uma versão compatível com a minha plataforma, meu sistema operacional. A integração com o Office, se ele possui ou não integração com o Office, porque afinal ele pode muitas vezes puxar informação, né? A facilidade de mapeamento para agilizar o início da análise e a quantidade de objetos e modelos pré-configurados. Ou seja, aqueles símbolos que eu mostrei para vocês ontem que tem no Draw.io, que já estão ali. Ou se eu vou ter que configurar alguns símbolos que não tem, que eu vou precisar utilizar e que não tem ali. Então, tudo isso eu preciso observar também. Então, essa é uma forma, é um roteiro de avaliação desse software que vocês podem utilizar no momento de que forem trabalhar nessas empresas e tiverem que fazer o processo de seleção e avaliação desse software para escolher um software para ser utilizado pela empresa. Tá? Tem alguns critérios que são interessantes de serem observados. É importante a gente falar sobre isso, porque amanhã ou depois, né, o administrador ele pode desempenhar diferentes funções dentro da empresa. E uma delas pode ser gestão de processos. Então, é importante a gente saber disso e estar preparado. Tá bom, pessoal? Era isso por enquanto.